Meus pais me forçaram a dar meu notebook gamer para minha irmã, mas agora eu os obrigo a dar a casa deles para ela. Eu tenho 16 anos e uma irmã mais nova de 14. Mas antes de contar o que aconteceu recentemente, preciso contar tudo o que vivi com meus pais por causa da minha irmã durante quase toda a minha vida. Quando minha irmã tinha 6 anos, ela foi diagnosticada com uma forma muito rara e agressiva de leucemia e foi um golpe muito duro para a família. No início, eu nem entendia o que significava, só sabia que ela precisava ir muito ao hospital, que se cansava facilmente e que meus pais estavam sempre assustados. Com o tempo, os tratamentos se tornaram nossa vida inteira e durante anos, tudo girava em torno dela, suas consultas médicas, sua quimioterapia, seu estado de ânimo, sua dor e seus desejos. E não vou mentir, eu entendo por quê. Entendo que era uma questão de vida ou morte para ela, que meus pais estavam fazendo todo o possível para mantê-la viva. Não sou insensível, eu amo minha irmã. Naquela época, eu também era apenas uma criança, tinha uns 8 anos quando tudo começou, mas isso não significa que não doeu, porque embora eu entendesse por que tudo aquilo acontecia, não tornava menos doloroso o fato de eu ter sido completamente deixado de lado. Não que me negligenciassem completamente, mas eram pequenas coisas que se somavam e se tornavam maiores. Como perder um evento escolar porque minha mãe estava com minha irmã no hospital ou ter que ficar com uma tia ou primo qualquer porque meu pai trabalhava até tarde e ninguém podia ficar comigo. Mas tudo isso foi se acumulando muito rápido. Meus aniversários começaram a ser esquecidos, não que os esquecessem por completo, mas era sempre um celebraremos depois, e esse depois nunca chegava. Um bolo de supermercado sem festa, sem presentes. Lembro que um ano recebi apenas um saco de doces de $1 e um cartão não assinado. Eu tinha 11 anos e era bastante triste que ninguém se lembrasse de mim. O Natal também se tornou difícil, ainda celebrávamos, mas tudo era para ela. Minha mãe me disse diretamente: queremos que este Natal seja especial para sua irmã, por via das dúvidas. Bem, por via das dúvidas significava que eu tinha que dar a ela um dos meus presentes se ela não gostasse dos dela ou me faziam sentir culpado para trocar porque ela queria o que eu tinha recebido e essa era uma carta que usavam com bastante frequência. Fazer-me sentir mal porque ela poderia morrer. Lembro-me de um ano em que me deram um mini drone e eu estava animadíssimo. Ela ouviu e ficou chateada porque não era para ela e meus pais me obrigaram a dar a ela porque talvez ela não esteja conosco no próximo ano. Eu nem consegui pilotá-lo uma única vez antes que ela o quebrasse. E não eram apenas os presentes. Qualquer coisa que eu tivesse e que ela quisesse, eles davam a ela sem me perguntar. Quando eu tinha 10 anos, compraram para mim uma cadeira puff de espuma viscoelástica super confortável para o meu quarto e era a coisa mais legal que eu já tive. Alguns meses depois, a moveram para o quarto dela porque ela disse que gostava e pronto. Um dia cheguei em casa e simplesmente não estava mais lá. Perguntei e minha mãe disse: bem, sua irmã precisa de um lugar macio para descansar depois do tratamento. Nem mesmo a comida era realmente minha. Se eu chegasse em casa com algo especial, como cookies de uma festa na escola, sempre me diziam para dar a ela e as razões eram: seja um bom irmão, ela já passou por muita coisa. Às vezes, ela me pedia diretamente se eu dissesse não ou hesitasse. Era como se tivesse cometido um crime. Meus pais me olhavam como se eu tivesse chutado um cachorrinho e se eu não levasse nada por um tempo, me perguntavam diretamente se eu já tinha comido, com aquele tom de julgamento como quem diz: como você pôde? Uma vez fomos ver o Papai Noel no shopping e eu tinha uns 12 anos e ela 10. Eles davam a cada criança um brinquedo aleatório e eu ganhei algo genial, um kit para fazer um inseto robô. Ela ganhou uma coisa rosa com glitter, então ofereci para trocar porque a vi triste. Minha mãe assentiu como se esperasse por isso e isso se tornou o normal. Todos os anos depois disso, se eu recebesse algo melhor que ela, tinha que trocar por algo inferior para que ela não se sentisse mal. Acabei com muitos kits de papelaria com glitter e kits para fazer colares e eu odiava isso. Quando o tratamento finalmente terminou, por volta dos 11 anos dela, as coisas não voltaram magicamente ao normal. Todos estavam tão acostumados a tudo girar em torno dela que acho que não sabiam mais como parar. Ela continuava frágil, continuava se recuperando, continuava merecendo mais e eu devia continuar sendo relegado pelos meus pais. Ninguém dizia isso, mas eu sentia constantemente. Não ajudava o fato de eu não reclamar muito. Acho que também tinha medo e não queria ser o irmão egoísta que fazia tudo ser sobre ele enquanto sua irmã estava doente. Mas guardei tudo para mim e isso começou a me corroer por dentro. Eu me sentia invisível, como se estivesse ali apenas para fazer o papel do irmão mais velho, grato e altruísta, em um filme triste, mas fora desse papel eu não importava. Meus pais nunca viram isso de verdade ou se viram, ignoraram. Sempre diziam que eu era um bom menino, muito maduro e o que realmente queriam dizer era que eu não causava problemas, que não tornava a vida deles mais difícil enquanto se afogavam na doença da minha irmã. E eu entendo que eles estavam sobrecarregados, mas isso não significa que eu não merecia ter aniversários, um pouco de privacidade ou pelo menos manter as poucas coisas que eu amava sem que fossem dadas a outra pessoa. Avançando para o último Natal, minha irmã ganhou um celular novo e uma skin personalizada para seu Nintendo Switch. Eu ganhei roupas, nem sequer roupas bonitas, apenas algumas camisetas e calças básicas. E não exagero quando digo que não recebi mais nada, nenhum presente divertido, apenas roupas. Nem sequer disse nada porque honestamente, a essa altura eu já tinha deixado de esperar qualquer coisa. Simplesmente desisti da ideia de que um dia me tratariam como se eu importasse
na minha própria família, então comecei a focar no que eu podia controlar. Veja bem, eu havia conseguido um emprego de meio período durante o verão. No início, apenas algumas horas por semana e depois mais. Quando comecei a gostar da ideia de ter meu próprio dinheiro e guardei cada centavo, não comprei guloseimas, nem videogames, nem nada por meses, porque eu tinha uma meta. Queria comprar um notebook gamer, algo que fosse meu, que eu tivesse escolhido, que não fosse usado nem algo que alguém me entregasse com a expectativa de compartilhar. Meus 2 melhores amigos sabiam que eu estava economizando e para o meu aniversário de 16 anos no mês passado, não me compraram presentes. Em vez disso me deram dinheiro para o fundo do notebook. Eu já estava tão perto de juntar tudo que finalmente eu comprei e eles até foram comigo para buscá-lo. Foi um dos melhores momentos que tive em anos, não apenas pelo notebook, bem em parte sim, mas principalmente porque foi a primeira vez em muito tempo que fiz algo só para mim e ninguém pôde estragar. E isso nos leva a semana passada, quando cheguei da escola e encontrei meus pais e minha irmã sentados na sala. A televisão estava desligada e eles estavam simplesmente lá, como se estivessem esperando. Soube na hora que algo estava acontecendo. Meu pai me disse que eles tinham conversado e que minha irmã começou a se interessar por jogos de PC porque alguns de seus amigos jogavam online. Então, minha mãe interveio e disse: "E como você tem esse notebook gamer novo, pensamos que faria mais sentido ela usá-lo em vez de comprarmos outro." E acrescentou: "Claro, vocês também poderiam compartilhar." Mas naquele momento eu pensei que não podia permitir, que não podia continuar deixando as coisas seguirem como sempre. Então, minha resposta foi irritada e sarcástica. Eu disse: "Claro, pode ficar com ele. Por que diabos não se ela já tem todo o resto?" As expressões dos meus pais eram de quem não esperava que o filho se rebelasse em algum momento, mas eu não conseguia parar. Era como se cada momento que eu havia reprimido estivesse saindo da minha boca. Continuei gritando cada vez mais alto: "Querem que eu dê meu notebook a ela? Ótimo. Peguem e já que estamos nisso, ela também pode ficar com a minha cama." "Ah não, dela é nova. A minha é a mesma maldita cama que tenho desde os 4 anos. Aliás, pode ficar com todas as minhas roupas. Tenho certeza que ela vai adorar umas calças jeans velhas e um moletom com furos." Eles começaram a dizer meu nome, tentando me acalmar, mas eu só gritava mais alto: "Tudo que eu tenho acaba sendo dela de qualquer maneira. Aquele puff era meu, aquele drone era meu, cada coisa que eu trouxe para casa era minha. Até meus presentes de Papai Noel acabavam sendo trocados. Eu tenho sido um reserva nesta família por anos e agora, a única coisa que comprei com meu esforço, a única coisa pela qual realmente trabalhei para ter, vocês decidem que também deve ser dela." Virei-me para minha irmã e ela ainda não tinha dito nada, apenas estava sentada ali, quieta, como uma estátua. Então continuei: "Sabem de uma coisa? Eu não tive câncer. Então esse pode ter sido meu erro. Suponho que isso signifique que eu não mereço nada, apenas ser o bom irmãozinho, compartilhar, sacrificar-me, calar a boca. Fiz tudo o que pediram. Fiquei em silêncio, cedi minhas coisas, deixei que ela ficasse com meus aniversários, meus natais e qualquer chance de sentir que eu importava. E vocês ainda querem mais." Eu estava respirando com dificuldade. Acho que nunca tinha gritado assim. Minha voz falhou e eu senti um nó na garganta como se fosse chorar, mas não chorei. Meu pai se levantou e disse: "Que diabos de atitude é essa? Não é assim que se fala com a família." E isso quase me fez rir, porque agora eles se importavam com meu comportamento e agora que eu não estava quieto e obediente, agora que finalmente estava gritando, xingando e me recusando a ser pisado como sempre, mas não disse mais nada. Apenas fui para o meu quarto e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam. Parecia que meu corpo inteiro tinha virado do avesso e por um segundo, me odiei porque senti culpa, mas depois pensei de novo e a culpa começou a desaparecer. Desde então, tudo tem estado tenso e meus pais quase não falam comigo, exceto para dizer algo sobre as tarefas ou o jantar. Há uma frieza estranha na casa agora, como se não soubessem mais o que fazer comigo. Ouvi minha mãe dizer ao meu pai: "Ele mudou, não é mais o mesmo garoto." E claro que não sou o mesmo maldito garoto. Eles queriam que eu continuasse aceitando tudo sem questionar e que estivesse bem com a forma como me trataram a vida inteira. Minha irmã ainda não me disse nada sobre isso. Ela não age com raiva nem arrependimento, apenas distante, como se não entendesse o que aconteceu ou simplesmente não se importasse o suficiente para perguntar. Eu ainda tenho meu notebook. Eles não o tiraram de mim e não tentaram me fazer sentir culpado novamente depois da minha explosão. Acho que talvez agora eles tenham medo de me pressionar demais, ou talvez finalmente tenham percebido que não sou mais o capacho deles. Não sei. Tenho pensado muito desde então se fui duro demais, se gritar foi a coisa certa a fazer, se estou apenas sendo rancoroso e egoísta como eles provavelmente pensam. Mas sempre volto a uma única pergunta: se eu não me defendesse naquele momento, quando eu o faria? Atualização 1. Com tanto que aconteceu desde que publiquei, não quero esquecer de agradecer a vocês por terem comentado e me dito as melhores coisas que alguém já me disse na vida. Deixando minha família de lado, as pessoas aqui me trataram mais como um ser humano do que meus próprios pais e várias pessoas me disseram para me preparar para as consequências e sim, elas estavam certas. Minha mãe acabou entrando no meu quarto uma noite para reivindicar o que eles pensavam ser deles e no começo ela agiu com calma, como se quisesse conversar, mas rapidamente se tornou uma conversa cheia de culpa e manipulação disfarçadas. Ela me disse que entendia porque eu estava chateado, mas que eu precisava pensar em algo além de mim mesmo, que somos uma família e às vezes
vezes é preciso fazer sacrifícios, especialmente quando o dinheiro está escasso. Ela me disse que eles não podem pagar por outro notebook gamer e que minha irmã quer jogar com suas amigas e que seria bom se eu pudesse compartilhar. Então ela acrescentou: você sempre foi o mais maduro. Odeio essa frase com toda a minha alma. Então eu perguntei a ela: eu também era o mais maduro quando você esqueceu meu aniversário 3 anos seguidos ou quando deu todos os meus presentes de Natal para ela? Ela tentou se defender, mas só piorou as coisas. Dizia que minha atitude era de uma pessoa egoísta e que eu era assim porque não entendia as coisas, não entendia a gravidade do que aconteceu. Eu respondi: não, você tem razão, eu não entendo quão difícil é ignorar tanto seu próprio filho que ele deixa de esperar qualquer coisa e não entendo como é ver seu filho chorar porque tiraram suas coisas para dar à irmã dele e disseram para ele sorrir. Ela me disse para cuidar do meu tom. Eu respondi: por quê? Você nunca se importou antes. Eu poderia ter desaparecido por 2 dias e você nem teria notado. Foi aí que ela explodiu e gritou que eu estava sendo cruel, que estava distorcendo tudo e que eu precisava cair em si. Saiu furiosa do meu quarto, voltou 2 minutos depois e tirou o notebook da minha escrivaninha e simples assim. Eu me levantei e tentei pegá-lo de volta, mas ela disse que eu estava de castigo e que não o teria de volta até que eu pedisse desculpas e concordasse em compartilhá-lo como uma pessoa decente. Olhei para o meu pai, ele estava parado no corredor o tempo todo, sem dizer uma palavra, sem sequer olhar para mim, com o rosto vazio, como se nada importasse. E minha irmã, ela estava sentada no sofá quando tudo isso aconteceu e não disse uma única palavra, não se incomodou, não disse a eles para pararem, apenas ficou lá sentada como se não tivesse nada a ver com isso. Então sim, é assim que as coisas estão. Estou de castigo, não tenho meu notebook, não tenho acesso ao celular, exceto para coisas da escola e minha mãe diz que estou na corda bamba. Estou dando a eles o tratamento de silêncio mais frio que posso sem me meter em mais problemas, mas por dentro estou cheio de raiva. Não me sinto culpado, não estou duvidando de mim, não estou confuso, apenas estou farto. Quando eu fizer 18 anos, vou embora e todos eles podem ir para o inferno. Vou cortar todos os laços e nunca os perdoarei pelo que me fizeram, não só agora, mas durante anos. Isso não foi um momento ruim, é uma vida inteira sendo tratado como se eu não importasse e juro por Deus, nunca mais vou deixar que façam isso. Vou atualizá-los no dia em que eu sair desta casa para sempre. Edição: estou escrevendo do telefone de um amigo na escola. É a única forma de contato que tenho com o mundo exterior. Atualização 2. Não sei se alguém se lembrará de mim. Já se passaram mais de 2 anos, mas se procurarem no meu perfil, as publicações de alguns anos atrás com o começo da minha história ainda estão lá. Eu fui o garoto que explodiu com os pais quando tentaram me manipular para dar meu notebook gamer à minha irmã, depois de me tratarem como uma peça de reposição por quase toda a minha vida. Mudei-me há 3 meses e levei todo esse tempo para voltar aqui e escrever isto. Não queria fazer isso com raiva ou ressentimento, queria escrever de um lugar mais estável. Quem me dera poder dizer que as coisas melhoraram depois da publicação, mas não foi o caso. Depois da briga, minha mãe veio com sua rotina de vamos conversar, como se fosse muito razoável, mas não foi uma conversa, foi mais uma palestra sobre como eu era um bom filho antes, como antes eu entendia o sacrifício e como sua irmã já passou por tanto. O notebook era apenas o último símbolo de como, segundo eles, eu estava falhando como o irmão que eles precisavam, ou seja, obediente e invisível. Eles finalmente me devolveram o notebook, mas isso não significava que eu podia usá-lo sem brigar por isso e cada vez que eu jogava ou abria para a escola, recebia comentários passivo-agressivos como: que sorte ter tempo para se divertir. Sua irmã também poderia se divertir com ele se você não fosse tão egoísta ou todo esse dinheiro gasto apenas para o entretenimento de uma única pessoa que não consegue pensar além do próprio umbigo. Tornou-se tão tóxico que parei de usá-lo e ele apenas ficava lá na minha escrivaninha, como um troféu do qual eu não tinha permissão para me orgulhar. Eventualmente, eu o vendi e fiz isso porque senti que era a única maneira de acabar com aquele bombardeio emocional constante e se eu o mantivesse, teria que continuar justificando porque eu merecia. Se eu vendesse, talvez eles parassem de me incomodar por um tempo. Não parou, mas mudou. Eles perderam a cabeça e minha mãe me chamou de egoísta. Meu pai me deu um sermão como se eu tivesse vendido o carro da família, mas eles não podiam desfazer o que foi feito e isso os enfureceu ainda mais e depois disso, eles tiraram as luvas. Não me era mais permitido fechar a porta, não podia ficar no meu quarto com a luz apagada. Lia minhas mensagens e uma vez gritaram comigo por chegar tarde do trabalho, porque minha irmã teve que esvaziar a lava-louças e isso a cansou. Meu pai parou de falar comigo completamente, exceto para gritar e minha mãe me chamava de frio pelo menos uma vez por semana, dizendo que eu estava me tornando alguém que ela não reconhecia. Eu disse a ela que talvez devesse ter prestado atenção quando eu era mais novo, assim saberia quem eu era. Ela não gostou disso. Parei de tentar fazer dar certo e comecei a me preparar em silêncio para ir embora. Economizei o que pude do trabalho, mais o dinheiro da venda do meu notebook. Comecei a passar mais tempo na casa da minha namorada e os pais dela notaram que algo estava errado e me ofereceram o quarto de hóspedes quando eu fizesse 18 anos. Então, eu aceitei e simplesmente fiz as malas na manhã seguinte ao meu aniversário e fui embora. Eles me ligaram, enviaram mensagens, disseram que eu estava fugindo, que era um covarde. Minha mãe me disse:
E se sua irmã tiver uma recaída e você não estiver aqui? E isso doeu, mas também foi tão previsível. Eles usaram a doença dela como arma contra mim por 10 anos. Não respondi por um tempo e eventualmente, mandei uma mensagem dizendo que estava bem, que estava trabalhando e que não ia voltar, nem para os feriados, nem por chantagens emocionais, nem para fazer terapia familiar, que seria apenas mais uma rodada de como você ousa fazer isso ser sobre você. Minha irmã está bem, sem complicações e sem recaídas. Fico genuinamente feliz por isso. Não a odeio, nem mesmo a culpo por quase nada disso. Ela também era apenas uma criança em modo de sobrevivência, mas de uma forma diferente. Conversamos a cada 2 semanas. Não somos próximos. Acho que nunca tivemos a chance de ser. Estou morando há 3 meses com minha namorada e a família dela. Não é um paraíso, mas pelo menos consegui sair de lá. Contribuo com o dinheiro que economizei, mais o que ganho no meu trabalho e espero me formar para conseguir um emprego em tempo integral e também ter meu próprio lugar. Quanto aos meus pais, não quero saber deles. Não os odeio a ponto de pensar neles o tempo todo, mas também não vou perdoá-los. Eles não apenas cometeram erros, tomaram decisões erradas repetidas vezes e essas decisões deixaram cicatrizes que provavelmente levarei comigo por muito tempo. As pessoas que comentaram na minha primeira publicação, vocês me deram uma esperança que eu não tinha na época. Vocês me fizeram sair daquele ciclo de manipulação que conheci por toda a minha vida. Então, muito obrigado de verdade. Atualização 3. Há cerca de 5 anos, fiz minha última publicação no Reddit, mas a primeira deve ter uns 7 anos, aproximadamente. Acho que eu tinha 15 ou 16 anos quando escrevi pela primeira vez. Sei que foi quando comprei meu notebook gamer, mas já passou tanto tempo que não me lembro mais. Mesmo quando penso nele, percebo que poucos videogames eu poderia jogar com algo assim hoje em dia. É engraçado pensar que tudo explodiu por causa de algo que hoje seria obsoleto ou pelo menos com uma utilidade muito menor, mas foi um grande gatilho para me afastar dos meus pais horríveis e tudo que contei até agora. Acredito que não se compara ao que aconteceu neste último ano e meio. Não sei por onde começar, porque dizer que as coisas escalaram é minimizar o que aconteceu ou o que meus pais fizeram. É um eufemismo em todos os sentidos. Vocês sabem por comentários e porque incluí em minhas publicações que eu ainda tinha uma espécie de relação com minha irmã. Não éramos próximos, mas pelo menos conversávamos e tínhamos nossas mensagens semanais, por assim dizer. Há aproximadamente um ano e meio, em vez de me perguntar como eu estava ou me contar alguma coisa como de costume, ela me disse algo muito forte sobre meus pais. Aparentemente ela nunca teve leucemia, muito menos uma doença grave. Meus pais mentiram durante anos e provocaram tudo isso praticamente por nada. Bem, por nada não, porque minha irmã de fato teve uma doença, mas não era de vida ou morte, e ela não sabia disso até aquele momento. Isso é parte do que sei e parte do que consigo compreender sobre o porquê de meus pais terem feito isso. Minha irmã tinha uma doença que, embora precisasse de tratamento, não era tão perigosa quanto a leucemia. Meus pais se assustaram ou foi o que disseram a minha irmã e foi assim que começaram a tratá-la de forma diferente. Mas quando a doença melhorou e era hora de voltar ao normal, eles já estavam na pele de 2 pais lutando pela saúde da filha. Então, nos disseram que ela tinha leucemia e eu nunca fui a um de seus tratamentos e minha irmã se lembra pouco daquela época, apenas que estava sempre cansada e que ia ao hospital com frequência. Também não tínhamos família por perto, então mentir foi muito mais fácil para eles. Só precisavam mentir para 2 crianças, e isso era fácil. Minha irmã começou a ter dúvidas e consultou seus registros médicos até encontrar a verdade. Com ela em mãos, confrontou nossos pais até que eles confessaram. Para eles, sua personalidade se tornou a de pais que sobreviveram a um filho muito doente e eles não conseguiam mudar isso e precisavam continuar acreditando nisso, a ponto de manterem a mentira e o status quo em casa. Isso foi há mais de 1 ano e eu estive tentado a fazer uma publicação sobre isso, mas sabia que mais coisas aconteceriam por causa da decisão que minha irmã tomou, e decidi esperar. Tudo até pouco mais de 1 mês atrás, quando terminou o julgamento dela contra meus pais. Minha irmã os processou porque ela sofreu graves problemas de integração social, psicológicos e de falta de independência, já que foi superprotegida a ponto de até descobrir tudo, ainda viver com nossos pais, sem ir para a faculdade, sem trabalhar. Eu a ajudei a sair daquela casa e depois a conseguir um emprego, o que lhe permitiu tornar-se independente e aprender tudo que nossos pais não lhe ensinaram e ela os processou por isso. Bem, ambos os processamos, já que o advogado da minha irmã viu que eu também era uma vítima da atitude de nossos pais. Houve muito drama nesse tempo, com minha mãe chorando para mim e para minha irmã, dizendo que não podíamos fazer isso com ela. Bem, eu podia e estava ansioso para fazer. Não só mentiram para mim, como tornaram minha vida muito pior por causa dessa mentira. Minha irmã também queria processar, então o fizemos. E há 1 mês, o juiz decidiu a nosso favor em mais de $15.000 combinados, uma quantia impressionante que compensa muitas coisas. Por esta razão, meus pais tiveram que vender a casa, e é por isso que brinco com minha irmã que eles queriam me obrigar a dar a ela meu notebook gamer, mas eu os obriguei a dar a casa deles, figurativamente falando. Após o julgamento, também nos concederam uma ordem de restrição contra eles e todo esse processo os trouxe de volta, mas a ordem de restrição coloca as coisas de volta em seu lugar. Agora só falta a casa ser vendida e nossos pais pagarem o que foi ordenado por um juiz. Edição. Sim, meus pais pagaram cada centavo, mas eu não achei que seria permitido publicar apenas isso. Próximo relato. Eu sou errado por arruinar o casamento do meu melhor amigo e provavelmente nossa amizade de décadas. Então, isso aconteceu há poucos dias e ainda estou me sentindo culpado pelo que aconteceu. Neste fim de semana foi o casamento do meu melhor amigo, Christian,
e eu tive a honra de ser o padrinho. Christian e eu somos melhores amigos há quase 20 anos e ele foi o padrinho no meu casamento. Nossas esposas também são próximas. Todas essas coisas boas. A noite do jantar de ensaio chega, todos prontos para se divertir. Então, cerca de 10 minutos após o início do evento, olho para o lado e noto que minha esposa está tremendo e falando em pânico sobre algo com uma das outras damas de honra. Eu me aproximo para ver o que está acontecendo, e a dama de honra me diz que acabou de testemunhar o pai de Christian, Robert, se aproximar da minha esposa e passar a mão na bunda dela várias vezes. Então ele diz para Jasmine, alto o suficiente para outra dama de honra e sua filha de 10 anos ouvirem. Veja bem, essencialmente, agora eu posso te tocar porque é o casamento do meu filho. Eu estou a 6 metros de distância, a esposa de Robert está a 6 metros de distância, Christian está a 6 metros de distância, mas isso não pareceu deter Robert. Eu imediatamente fiquei cego de raiva, mas minha esposa me implora para não fazer nada. Deixe-me dizer que em mais de uma década junto com a Jasmine, eu nunca permiti que algo assim passasse batido e francamente, quase ninguém teve a coragem de desrespeitar minha esposa enquanto estou por perto. Estou fazendo o meu melhor para não ir até o cara e socá-lo com toda a força que tenho. Se ele não fosse o pai do meu melhor amigo e não fosse um casamento, eu 100% teria acabado na cadeia por fazer algo violento. Lembre-se, eu conheço Robert há quase tanto tempo quanto conheço Christian, sempre achei que ele era legal antes disso. Talvez esse velho tenha pensado que isso significava que éramos íntimos o suficiente para que ele pudesse assediar minha esposa quando quisesse. Finalmente, eu perco a calma e vou até Robert, que está por perto, meio sozinho. Coloco meu braço em volta dele e digo: Ei Robert, chega dessa porcaria. Ele se faz de desentendido no início, agindo como se não soubesse do que estou falando e então eu repito: você sabe do que estou falando, chega. Finalmente, ele parece entender, gagueja algum tipo de coquei, e seguimos caminhos separados. Na minha opinião, deveria ter parado por aí, mas infelizmente, parece que parte da família de Robert pode ter ouvido o que aconteceu e de repente, boatos estão voando por todo o casamento. As pessoas sabem que algo aconteceu e estão lançando olhares de reprovação para minha esposa enquanto Robert e sua esposa desaparecem por horas, presumivelmente para brigar. Tanto faz, sobrevivemos à noite do ensaio e então, na manhã seguinte, enquanto as pessoas estão se arrumando, Robert me aborda sozinho e tenta me dar um soquinho de que estamos de boa. Fazia menos de 12 horas que o incidente tinha acontecido, então eu digo a ele, sem rodeios, não estamos de boa. Mas mesmo assim, ele não entende o recado. Uma hora depois, enquanto as damas de honra estão se arrumando, ele me aborda novamente e pergunta: onde está Jasmine? Ela está se vestindo agora. Fico cego de raiva novamente e digo: não falho do nome dela. Ele fica todo ofendido e se afasta. Felizmente, essa foi minha última interação direta com ele no fim de semana. Claro, porém, Robert então decide que é hora de ir procurar minha esposa, novamente enquanto eu não estou lá, e tentar se desculpar. Jasmine apenas diz: fique longe de mim. Finalmente Robert entende. Não queremos desculpas, queremos ser deixados em paz. Mesmo assim, o clima fica estranho pelo resto do tempo. Robert está emburrado, sua esposa está lançando olhares de reprovação para Jasmine, e toda a família de Christian está cochichando toda vez que estamos por perto. Eventualmente, a história aparentemente chegou até Christian. Ele nunca falou comigo sobre o que aconteceu, nunca verificou se minha esposa estava bem. Para referência, eu defenderia a nova esposa dele até a morte se alguém tentasse a mesma merda com ela. A gota d'água foi no final de semana, quando ele se despediu de todo mundo, menos de Jasmine e de mim. Parece bem claro para mim que ele escolheu um lado, e não nos falamos desde então. Eu deveria ter simplesmente deixado pra lá? 5% de mim diz que sim, em nome da paz e da minha amizade com Christian, mas 95% de mim também diz que impedi algo pior de acontecer. Lembre-se que o cara não conseguiu manter as mãos para si por mais de 10 minutos no jantar de ensaio. Sou o babaca? Edição. Agradeço muito a todos vocês. Isso está me fazendo perceber que a posição do meu amigo é provavelmente extremamente estranha e que precisamos ter uma conversa. No casamento em si, eu realmente não queria que nada chegasse até ele ou arruinasse o casamento. Por isso não falamos sobre isso. Todos nós acabamos de chegar em casa ontem à noite. Jasmine e a esposa de Christian vão se encontrar para os drinks de sempre amanhã à noite. E Jasmine decidiu contar tudo a ela. Elas são muito próximas, então tenho certeza que a esposa de Christian acreditará na minha esposa. Dito isso, não tenho certeza de como as coisas vão ficar no final. Enquanto isso, nos próximos dias, eu preciso arranjar um jeito de entrar em contato com Christian. Quero manter a amizade se puder. Com certeza, passamos por tudo juntos, honestamente. Comentários relevantes. Comentarista 1. A segurança e o bem-estar da sua esposa vem em primeiro lugar, sempre. As ações dele foram um inaceitável assédio e qualquer um que o desculpe, incluindo seu amigo, está errado. Resposta do OP. Obrigado, eu honestamente precisava ouvir isso. Comentarista 2. Você não é o babaca, você não arruinou nada, o velho nojento arruinou. Eu entendo que seu amigo está em uma posição estranha, talvez conversem sobre isso quando algum tempo tiver passado, ou sigam em frente. Você está bem de qualquer maneira. Honestamente, com base no comportamento dele, ele teria 100% escalado as coisas com sua esposa se você não tivesse intervindo. Resposta do OP. Essa era a minha preocupação e se não fosse com a minha esposa, seria com outra pessoa. Havia muitas mulheres jovens no casamento, algumas delas ainda basicamente crianças. Eu tremo só de pensar no que mais poderia ter acontecido, mas você está certo. Espero que Christian esteja apenas tentando entender as coisas e não tenha abandonado totalmente nossa amizade, mas veremos. Comentarista 3. Christian sabe da história real?
Resposta do Op. Honestamente, não sei o que ele sabe agora. Minha esposa e a esposa dele vão se encontrar amanhã para uns drinks, então imagino que o assunto surgirá. Eu nem mencionei que a esposa de Christian tem um longo histórico de problemas com Robert e a esposa de Robert, então não é como se ela fosse sair em defesa deles. Risos. Comentarista 4. Robert já fez algo assim no passado? Resposta do Op. Para ser honesto, sim. Uma vez, 2 anos atrás, Jasmine achou que poderia ter sentido ele dar um tapinha na bunda dela em uma festa. Meu eu idiota tentou dar a ele o benefício da dúvida porque nem ela tinha certeza, mas agora tenho 1000% de certeza de que aconteceu. Atualização. Ok, pessoal, obrigado novamente a todos que me deram conselhos. Vocês são todos estranhos e, no entanto, não poderiam ter sido mais gentis comigo em um momento difícil. Pelo bem de vocês, gostaria de poder dizer que esta história tem um final mais interessante, mas a maioria de vocês estava certa. Christian está enojado com o pai dele e está totalmente do nosso lado, meu e da Jasmine. Ainda somos irmãos, e ele se desculpou profusamente com minha esposa quando ela passou para se encontrar com a esposa dele. Conversamos desde então e agora está tudo bem. Quem sabe como será o relacionamento de Christian com Robert daqui para frente, mas considerando tudo, estou bem com o desfecho. Desculpe por quem esperava mais drama, mas estou apenas feliz por ter meu irmão de volta. Resumo, meu amigo é um cara legal, e estamos todos bem. Comentários relevantes. Principais. Comentarista 1. Ótimas notícias. Mas por curiosidade, já que Christian nem mesmo se despediu de você e da sua esposa, e a mãe dele lançou olhares de reprovação para Jasmine, qual foi o boato real que se espalhou? Porque parece que algo que pintava Jasmine como uma vilã circulou por aí. Resposta do Op. Pelo que entendi, ele estava envergonhado e triste. Só isso. Para ser sincero, ele é como um irmão mais novo para mim. Eu entendo que teria sido difícil me confrontar. Comentarista 2. Fico feliz que ele entenda a história completa e apoie você e sua esposa. Comentarista 3. Comunicação é a chave. Estou feliz por todos vocês. Parabéns pelo casamento do seu amigo. Vá se danar, Robert.